Então, a recessão, pensem comigo, é uma retração do mercado, é um cenário econômico onde começa a ter menos dinheiro rodando na economia, porque as pessoas precisam comprar o básico. É esse momento que a gente está vivendo. E, consequentemente, gera muito desemprego, gera também muitas situações da família. Por isso que a gente vai falar aqui como vocês podem se proteger, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, tá bom? E a economia, que eu bato sempre na tecla, eu falo que a economia é comportamental. Então, o que acontece? A menor circulação de pessoas gera menos demanda por produtos e serviços. Né? Eu não tenho por que produzir muitos produtos e serviços, já que as pessoas não estão me procurando. Então, a gente vai se adequando e, consequentemente, vão ter empresas que vão fazer desligamento ou que elas vão se adaptar à recessão. Isso acontece bastante. A gente viu, né, na pandemia que muitas empresas elas vêm se adaptando. Menos demanda acarreta também menos produção, que foi o que a gente falou. Menos produção implica em menos venda de produtos e serviços oferecidos por empresa, já que ela vai diminuindo a quantidade de produtos que estão sendo oferecidos. Sem vender, as empresas começam a demitir, começam a fechar. Só que uma característica que eu quero que vocês também percebam da recessão, que ela não acontece da noite para o dia. Então, não é uma coisa assim que da noite para o dia todo mundo vai acordar e falar assim: estamos em recessão, o país entrou em recessão. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecendo aos poucos, e aí a gente vai sentindo isso através também de indicadores que nos mostram que o país não está indo bem e que a gente precisa, sabe aqueles alertas que são emitidos? Então, é basicamente esses alertas que são emitidos que falam assim: olha, aqui a gente precisa se preocupar com esse fator aqui, porque o número de desemprego está aumentando. Né? Hoje, empresas que elas estão fechando. E a diminuição de renda desestimula ainda mais o consumo, né? Já que as pessoas elas não têm dinheiro, elas não têm renda, elas não vão gastar. Elas vão ficar em casa, que é o que eu falei para vocês, que para mim vai ficar mais claro esse processo que a gente está vivendo durante o inverno. E aí existem alguns especialistas que falam que a gente já está vivendo em recessão, né? Que a recessão já chegou. Outros já falam que não precisa tanto, para que tanto pânico, que não está assim, que estamos sendo exagerados. E aqui eu quero deixar a minha opinião pessoal, que eu acho que a gente já está entrando sim no processo de recessão. Não acho que vai ser uma coisa que vamos acordar igual a pandemia, que no dia 13 de março fecha, 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 todo mundo vai para casa e não abre mais, ninguém sai, ninguém entra, mas é um pouquinho. Então, a gente já está sentindo o aumento dos preços, a gente já está sentindo que essa conta não está batendo. Então, é um ciclo econômico que está acontecendo. Por isso que eu peço também para vocês, não precisam vocês entrarem em pânico, tá? Muita calma. Essa live é justamente para que vocês aprendam, entendam o que está acontecendo, porque através do conhecimento, através da informação, a gente consegue ser muito mais assertivo. Então, a recessão, eu acredito que ela já está aí, ela vem chegando aos pouquinhos, vai ter um processo que ele é mais crítico, que é o processo aqui. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas aqui no mouse tem a depressão, que ela é um pouquinho mais crítica, então a gente vai precisar apertar mais um pouco para depois a gente começar a se recuperar novamente. Tá? E essa recuperação também não vai ser assim da noite para o dia, mas vão ser aos pouquinhos. Então, o que também teve impacto, né, foi a pandemia, pós-pandemia, guerra, efeito base. Então, é tudo isso que vai somando aos pouquinhos. Não foi só a pandemia que falou assim: a gente está na recessão. Isso veio acontecendo. Então, eu acredito, né, de uma forma bem pessimista, porque eu tenho uma visão um pouco mais pessimista do mercado. Eu acho que a gente vai sim passar por um processo que a gente vai precisar segurar um pouco mais para depois, né, conseguir respirar um pouco mais. Sobre a perspectiva de que é melhor a gente se proteger agora,
Se tiver uma crise, vocês estão protegidos. Se não tiver uma crise, vocês estão protegidos também. Então, é o que a gente vai ver nos próximos slides, tá? Então, eu acho sim que a gente já está entrando no processo de recessão, mas só com o tempo, porque assim, como a economia não tem, gente, como a gente prevê, existem alguns indicadores que nos mostram alguns números que falam assim, olha, pode ser a previsão é que seja isso aqui, mas não tenho como garantir que a gente vai entrar em recessão. Então, não quero que vocês saiam daqui falando assim, a Thalita falou que a gente vai entrar em recessão. Não é isso. O meu sentimento pessoal de uma pessoa que está estudando, que estuda sobre esse assunto, é que a gente já está entrando, sim, no processo de recessão, mas que o cenário pode mudar completamente. Inclusive, o Europe Central Bank, eles se posicionaram hoje, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho eu mostro. Então, a Irlanda, eu quis trazer o quadro econômico da Irlanda, que é um dos principais indicadores, esse é um principal indicador de recessão, que é o GDP, na inglês ou em português a gente fala GDP, que é o PIB, que é o Gross Domestic Product. Então, a gente consegue, esse indicador, a gente consegue ver se o país, como é que está a saúde financeira desse país. Esse é o indicador, assim, que é importante que a gente olhe para identificar se o país ele está entrando ou não no processo de recessão. Tá? E como vocês podem ver, está em crescimento. Ele cresceu cerca de 13,6% em 2021, o que é um ótimo número também, tá? Além do GDP, que é o PIB, né, o que é o Produto Interno Bruto, a gente também precisa olhar indicador de desemprego, porque quando tem alta taxa de desemprego, é também um fator para a gente ficar atento com relação à recessão, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês, que é o Ireland Economy 2021, né? 2021. Wages foi alto, profits, informação e comunicação subiu cerca de 17%, agricultura também cerca de 6%. Teve setores que ficaram de uma forma, não é que ficaram negativa, né? Mas eles caíram, principalmente construção civil caiu cerca de 3%. Lembrando que construção civil é um setor cíclico da economia, então se a economia não vai bem, uma das primeiras coisas que a gente para é também construção civil, então é um setor que a gente precisa ficar de olho. Manufatura cresceu 23%, restaurante 24%, transporte caiu 4%, personal despesas pessoais 5% e exportação subiu 14%, tá? Deixa eu voltar aqui. E aí eu trouxe para vocês verem o posicionamento do Europe Central Bank. Essa informação ela não está atualizada. Eles atualizaram hoje. Eu trouxe para vocês, já atualizei aqui os slides, mas eu queria trazer o antes, porque eu estava pessimista. Eu quero explicar isso para vocês. Porque a proposta deles era subir progressivamente. Então, a ideia inicial era começar com 0,25%, gente, de aumento, o que não ia nem fazer cosquinha, já que a nossa inflação ela está em 9%. Então, 0,25% é tipo assim, como é que é? É sério isso, produção? Então, eu estava bem pessimista com relação a isso, o que significava, né? Porque essa era uma aposta do mercado, que em 2023 a gente teria uma taxa de juros de 1%. Que eu falei assim, gente, diante desse cenário, vamos entrar, sim, em recessão. Porque o Banco Europeu ele precisa ser muito mais ativo, ele precisa ser muito mais agressivo. Então, é por esse motivo, inclusive, que as pessoas, né, os investidores, começaram a tirar dinheiro da Europa, né, de não comprar euro, justamente porque procuravam um posicionamento muito mais agressivo diante da economia. Mas tudo mudou, né? E aí eu já fiquei mais otimista
que hoje, notícia quentinha, sabe? Informação assim de primeira, é que eles cresceram, eles aumentaram, né, as taxas de juros em toda a zona do euro, em torno de 0,5% percentual. Então, isso me deu mais uma esperança. Vamos observar e ver como é que o mercado ele vai reagir. É a primeira vez que o banco eleva as taxas desde 2011. Ou seja, a gente tem aí 11 anos com valores negativos, e isso acaba também impactando para quem tem financiamento, ou seja, se você quer comprar uma casa, se você está também no financiamento e optou por renda variável, né, que vai mudar, pode ser não, você vai pagar um pouco mais caro, essa conta vai ficar mais cara, e de uma forma positiva para os savings accounts, para quem tem poupança. Então, a perspectiva é que a nossa poupança, né, ela renda um pouquinho mais, né, porque ela não rende quase nada, ainda vai estar no negativo, mas 0,5 me deu uma esperança para a curto prazo que o Europe Central Bank ele vai sim, né, rever. Eu acredito, eu quero acreditar, estou muito otimista depois dessa notícia, que eles ainda vão continuar revendo até o final do ano e principalmente até 2023, tá bom? Então, a decisão de aumentar as taxas ocorre em meio a preocupações com o ritmo da inflação, já que é algo assim inédito na história, né? A gente está atingindo pontos altíssimos, que aumentou mais rapidamente do que o European Central Bank ele estava prevendo, atingindo 8,6% em toda a zona do euro no mês de junho, tá? E o que a gente precisa, Thalita, fazer para nos proteger? Me ajuda. Tem salvação? Temos salvação, sim, temos salvação. Então, eu peço muita atenção agora, que você revise os seus gastos mensais. É bom você se proteger no caso de uma crise. Se ela não vier, você está protegido. O mais importante é você ter a sua proteção. Lá, a sua reserva de emergência, monte a sua reserva de emergência, faça os seus gastos mensais, né? Escreva ou no caderninho, coloque numa planilha. Isso é muito importante você colocar na planilha, qualquer planilha do Google. Vocês vão conseguir colocar essas informações, ver o quanto entra, ver o quanto sai, o quanto é das suas despesas essenciais, não essenciais. Vocês vão perceber o quanto você gasta. Não, eu quero cortar isso aqui, vamos fazer diferente. Então, revisar os gastos mensais é essencial para vocês se protegerem contra essa recessão que pode vir ou que não pode vir. Montar reserva de emergência, eu não abro mão, eu encho o saco de vocês, eu falo que precisa montar reserva de emergência, porque precisa montar reserva de emergência sim. Eu peço que vocês montem a reserva de emergência de vocês. Ela é essencial para que, se um momento, né, de desemprego, vocês possam, se for necessário viajar para o Brasil em última hora, vocês também vão ter essa possibilidade. Além de que investir em mais de uma moeda, quem é meu aluno sabe, lá no Rica na Europa, eu ensino a investir em mais de uma moeda. Tem euro, tem dólar, tem também as criptomoedas que estão vindo bem, bem forte aí, mas também tem outras possibilidades. Você pode investir em Libra se você quiser. Então, é importante não só ter o seu dinheiro exposto ao euro, mas pensar em outras possibilidades, porque vai fazer com que você se sinta, né, mais seguro, protegido e, acima de tudo, tenha controle emocional. Né? Estude, através do estudo, vai te dar essas informações, vai te dar assertividade, você vai saber o que você está fazendo, quais são os erros, quais são os acertos. A gente fala muito sobre a psicologia econômica, já que a gente tem o sistema 1 e o sistema 2. Então, o sistema 1 é aquele sistema que age no emocional, e o mercado, principalmente renda variável, economia, ela é emocional. Então, muita calma, respira. Através do estudo, tem muito conteúdo,
na Tia Rica, gratuito. A ideia é a gente ficar fazendo lives aqui também, por isso que eu quero que vocês deixem os comentários. Se vocês estão gostando desse tipo de live, assim, que eu trago slide, que vocês vão ver, eu vou deixar gravado para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Então, se vocês querem, né, aprender, conhecer mais, deixa aqui nos comentários, eu quero mais live, deixa também sugestão, porque é fundamental você ter controle emocional quando você vê o seu patrimônio ser desvalorizado na Bolsa de Valores, por exemplo, né? Então, pode ser uma possibilidade de você comprar mais, por que não? Se você tem dinheiro em caixa, quem tem dinheiro em caixa é rei. Então, essa é uma possibilidade. E, acima de tudo, gente, pensem que vocês estão investindo para o futuro de vocês. Se vocês querem investir, vocês podem investir, mas não vai ser esse dinheiro que você vai precisar. A reserva de emergência é um e o dinheiro para investir é outro. Então, pensem nisso, montem a sua reserva, invistam em mais uma moeda e tenham controle emocional, certo?